eu escolhi o bergamota. Então, um gotinho na mão. Olá, Miriam. Isa. Olá. Deixa eu já buscar meu óleo, peraí. Vai melando. O marketing é o Yuri, né? Eu acho que é o Yuri. E uma última vez. Ai, coisa bem boa. Muito bom. Aproveitar e passar bergamota no pescoço, como eu vou pegar sol. Beleza. Deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela, então. Estão enxergando a minha tela inteira? Sim? Certinho. Então, vamos lá. Então, todos muito bem-vindos à nossa terceira aula de educação continuada. A gente está sempre aprendendo e compartilhando as experiências e melhorando a nossa experiência, né, com os óleos essenciais, que eu acredito que sempre a gente pode melhorar. Principalmente quando a gente escuta outras pessoas falando sobre o assunto, a gente consegue aplicar na nossa rotina, né? E isso é muito bom. Então, indo para a terceira aula, na semana que vem, temos um novo apresentador. E hoje, então, o tema da nossa aula é suporte imunológico natural, né? Que nem o Thiago estava falando antes, para quem é do sul, temperatura... Vai no banheiro que eu espero. Aberto aqui. Então, quem está aqui no sul, percebe, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre, 2 dias atrás, estava 31, 32 graus. Hoje a gente amanheceu com 12. Então, o nosso sistema imunológico tem que estar muito bem. E aí eu trago aqui uma imagem, né? Que a gente tem que, às vezes, tem que ser super-herói para driblar tudo isso que acontece, né? No nosso dia a dia. E então, a gente tem que estar muito bem preparados. Por isso que eu preparei essa aula com muito carinho, para ninguém sair daqui com dúvida e tá pronto para o que der e vier. E aí eu te pergunto, como é que tá a tua imunidade? Tá preparado? Lá os chineses antigos, eles já sabiam, né, que dentre muitos dos motivos de adoecimento, as emoções são as mais danosas. Raiva, frustração, medo, angústia, ansiedade, estresse, né, entre outras emoções, que podem também levar a um desequilíbrio do nosso sistema imunológico. Então, quando nos colocamos em situações de estresse, o nosso corpo libera um hormônio que se chama cortisol, né, e ele prepara o nosso organismo para 2 coisas. A primeira é lutar e a segunda é fugir. Então, lá nos tempos primitivos, né, isso era muito crucial, porque quando a gente estava caminhando no meio de uma floresta e se dava de cara com uma onça, né, ao ativar o cortisol lá dentro do nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, ele também ativava parte do nosso organismo que precisa sobreviver, né? Então, e ao mesmo tempo, algumas atividades do nosso organismo, elas são diminuídas. Por quê? Porque a energia que a gente precisa para esse momento de luta ou de fuga tem que estar direcionada para esse problema, né? E nesse momento, o nosso sistema imunológico, ele não tem muita utilidade, então ele não recebe muita energia. Então, claro que antigamente não era tão comum assim de se encontrar uma onça ou ter um grande perigo, né? E a nossa sobrevivência estar em risco. Acontecia de vez em quando, mas não era frequente. Infelizmente, hoje sim, né? Então, estresse do trânsito, do trabalho, das relações conflituosas, crise econômica e por aí, daí por diante, né?
Eu estava pensando esses dias que nunca faz tanto sentido essa frase, matar um leão por dia, né? É porque diariamente a gente libera o hormônio, libera o cortisol, né? Que é o hormônio ligado ao estresse. E o resultado disso, o que é? Um sistema imunológico enfraquecido. Então, as pessoas que são minimamente estressadas, elas já estão suscetíveis a desenvolver um resfriado, uma gripe, uma sinusite, uma candidíase, né? Ou provavelmente todo mundo aqui conhece alguém que está sempre doente, né? Aquela pessoa que está sempre gripada, ou que está sempre com herpes, ou que está sempre com candidíase, né? Isso é muito reflexo das emoções também. Porém, a boa notícia é que os óleos essenciais estão aí para nos ajudar e muito, tá? Então, os óleos essenciais, eles atuam na destruição do agente patológico, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo ou um protozoário. Então, essas células, elas têm... são células e moléculas que fazem uma camada de proteção em volta desses micro-organismos. E tem alguns estudos que já sugerem que os óleos essenciais, eles têm a capacidade de destruir essa camada protetora desses micro-organismos, então eles rompendo eles. Olha que notícia maravilhosa, né? E os óleos essenciais também atuam para reduzir, né, na linha de frente ali, o cortisol, então reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade, reduzindo a insônia, que foram assuntos que a gente viu nas aulas passadas. Eu sempre gosto de trazer algumas dicas, né? Às vezes a gente olha assim, parecem um tanto óbvias, mas é sempre bom a gente estar relembrando. Então, aqui eu trago dicas práticas para a gente fortalecer a nossa imunidade. Então, lavar as mãos por pelo menos 20 segundos, né, com água e sabão. Praticar exercícios físicos regularmente. Beber bastante água, né? O nosso corpo é mais de 70% composto de água, então a gente precisa estar sempre se hidratando. Ter uma boa alimentação, e quando eu falo ter uma boa alimentação, eu falo em comida de verdade, né? Que é aquele desembalar menos e descascar mais. Então, quanto menos processado for o alimento, mais saudável é para o nosso organismo. Cuidar das nossas emoções, fazer pausas. O nosso corpo, o nosso organismo, ele é feito de ritmo e pausa. É muito importante a gente ter pausas, tá? Cuidar dos nossos pensamentos e do que a gente sente sobre esses pensamentos, né? Eu até coloquei aqui, lembrando que o estresse e a ansiedade levam o nosso organismo a responder quimicamente, né? Todo mundo já ouviu aqui que nós costumamos somatizar as nossas emoções. Então, as nossas emoções vêm dos nossos pensamentos. Então, a gente precisa estar sempre vigiando como eles estão. E, claro, cuidar do sono. E aí, a gente já começa entrando nos nossos queridinhos. E eu não poderia deixar de falar para o primeiro, nesse blend, que eu sou super apaixonada. É o On Guard. O On Guard é uma combinação perfeita de óleos essenciais, tá? Nele tem o eucalipto, o alecrim, a laranja doce, o cravo e a canela. Ele tem em várias versões. Ele tem o óleo, ele tem os bedlets, que eu não trouxe aqui, e ele tem na versão touch, que vem no Rolon, que não é esse aqui, mas é o touch. Então, o On Guard a gente usa ele como modulador da imunidade, tá? Ele é um antibiótico, um antiviral, um anti-inflamatório e um germicida. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar da tabela ORAC. A tabela ORAC é uma tabela de composição alimentar, tá? Onde são classificados os alimentos quanto à quantidade de antioxidante a cada 100 ml de alimento. Então, essa tabela ela é bem extensa e o primeiro alimento que constitui, que consta nessa tabela é o cravo. Então, o cravo é o alimento que tem maior poder antioxidante e ele está na fórmula do On Guard. Então, o poder antioxidante do On Guard é muito grande, tá? Além disso, ele ajuda a combater a fadiga crônica, a tristeza, a letargia. E na parte emocional dele, ele é muito importante para as pessoas que têm dificuldade em impor limites.
Então, usar mais na parte aromática, inalando o On Guard, vai ajudar nessa questão emocional. Em relação a estudos científicos, já tem estudo científico comprovando o efeito do On Guard na supressão do vírus do H1N1, né? Então, eu trouxe esse estudo, que ele é lá de 2010, bem quando teve aquele boom, pelo menos aqui no Brasil, né, em 2009, 2010, do H1N1. Então, eles fizeram uma avaliação, né, da proteção desse óleo nas células. E o que foi encontrado, então, de conclusão? Que o vírus tratado com o óleo continuou a expressar o RNA mensageiro viral, mas teve expressão mínima de proteínas virais, sugerindo que o efeito antiviral pode ser devido à inibição da tradução das proteínas. Né? Então, ele não continuou se replicando. E aí eu trago para vocês, depois eu vou mostrar, falar uma outra coisa antes que eu me lembrei, eu não posso deixar de esquecer de falar esse, que o On Guard, eu acho que foi o nosso segundo óleo aqui em casa que a gente se apaixonou, depois da lavanda. Por quê? Porque quando o Matheus entrou para a escola, ele foi com 2 anos e alguns meses, ele iniciou na escolinha, e claro, né, como todo pai de primeira viagem, a gente ficou apavorado com o que a gente escutava de amigos, né, quando entrar na escolinha vai pegar todos os bichinhos, vai pegar gastroenterite, vai pegar aquelas viroses de mão, pé, boca. Eu sei que só assustava. E como a gente já conhecia os óleos essenciais e acreditava já que seria maravilhoso para ele, a gente besuntava o guri todos os dias para ir para a escola, né? Com a diluição adequada para a criança, obviamente. E a gente passava na sola dos pés, na coluna, nas partes quentes, né? Atrás da orelha, nos punhos. Ele saía perfumado de cravo e canela. E ele entrou na escolinha, ele ficou exatamente 1 ano sem pegar nada, nem resfriado, nem gastroenterite. Os coleguinhas pegavam e ficava metade da turma com vírus, e o Matheus não pegou nada. Então, a gente acredita, com certeza, que o On Guard ajudou muito nesse sentido. E aqui, agora sim, eu trago para vocês essa lista, que não está completa, porque não coube todo na apresentação, mas tem uma lista com mais de 50 hospitais e clínicas americanas que já utilizam o On Guard no difusor. Então, como ele mata as bactérias, os vírus do ambiente, as clínicas deixam em locais onde tem muita circulação, né, de pessoas e de vírus também. O Stronger é a versão Kids do On Guard. Então, a doTERRA criou esse blend para as crianças, né? Ele tem uma composição maravilhosa, um aroma maravilhoso, e ele tem um diferencial que eu acredito que seja muito bom, né? Que além dos ingredientes dele ali, tem o cedro, tem o olíbano, tem a licea, o óleo de coco fracionado, ele já vem prontinho. Esse aqui é o do Kid Kids. Ele já vem prontinho para passar na pele da criança, já vem na diluição correta. Ele tem óleo de rosas, né? Para quem não sabe, o óleo de rosas é um dos óleos que tem a maior vibração. Então, quando a gente usa um óleo que tem uma vibração muito alta, é como se a gente também aumentasse a nossa vibração. E quem está com uma vibração mais alta, dificilmente fica doente, porque as doenças têm uma vibração muito baixa. Então, é muito bom. Hoje, na época que o Matheus começou a usar, só tinha o On Guard. Hoje tem o Stronger. Então, hoje eu uso todos os dias o Stronger. Desde que começou a pandemia, ele ficou 7 meses em casa, porque não tinha escola. E quando reabriu a escola no final de 2020, ele voltou para a escola. E até hoje, a gente não teve nada, tá? Então, também atribuo ao cuidado que a gente tem. Claro, a gente tem toda uma suplementação que ajuda também muito, mas os óleos, com certeza, foram chave nesse processo. Então, é um óleo que ajuda a aumentar a imunidade, tá? Não precisa ser só nas crianças, tá? Eu uso frequentemente porque eu adoro o aroma dele e não tem problema, a gente pode usar o Kid Kids todo. Então, a gente aplica na coluna, na sola dos pés. É importante aqui, se for uma criança pequena, não passar na palminha da mão, tá? Porque a criança pode levar no olho
E aí não vai ser legal. Então, é um óleo que também traz alegria e leveza ao espírito. Ele também pode ser usado para picadas de inseto e alergias, também é indicado. O óleo de melaleuca. Eu sou apaixonada por esse óleo. Então, ele é um super antifúngico, anti-infeccioso, antisséptico, antiviral, bactericida, e ele estimula o nosso sistema imunológico, tá? O tea tree, né, ou a melaleuca, ela é uma planta originária da Austrália. Então, como é que foi descoberta a melaleuca? Eu gosto de contar essa história curtinha. Antigamente, lá, os aborígenes tomavam banho num lago quando eles tinham machucados, eles cicatrizavam com muito mais rapidez. Então, foram estudar o que tinha de tão maravilhoso nesse lago. E aí descobriram que tinham folhas de uma árvore. E aí, quando eles foram analisar as folhas dessa árvore, descobriram a melaleuca, ou tea tree, e as propriedades que ela tem hoje, né? Que a gente já sabe quais são. E isso, os soldados depois, mais para frente, os soldados australianos, eles tomavam banho no lago que tinha as folhas do tea tree, porque vinham da guerra, cheio de machucados, então eles se banhavam nesse lago e as feridas cicatrizavam muito mais rápido. Dentro do óleo de melaleuca tem mais de 100 compostos ativos, então, por isso que é um óleo tão versátil, serve para muitas coisas. Esse é um dos meus óleos preferidos, por quê? Vou contar para vocês. Eu tenho, acho que eu tinha, porque faz muito tempo que eu não tenho herpes labial. E esse foi eu sofri muito durante toda a minha adolescência, até na idade adulta, porque eu tinha um herpes atrás do outro. E eu ficava nervosa quando eu não tinha a medicação. Eu tomava a medicação, tomava ciclovir 400 miligramas, que é a dose mais forte do ciclovir. Então, eu sempre tinha na minha bolsa. Me saía herpes se eu não tivesse o remédio. Muito louco. E depois que eu conheci os óleos essenciais, eu comecei a usar melaleuca. Então, eu sentia uma coceirinha na boca, eu ia lá, passava o melaleuca. E assim foi, né? E agora faz mais de 2 anos que eu não tenho. Não que eu não tenha, porque o herpes, ele é desencadeado por uma questão emocional. Claro, hoje eu estou muito mais madura, eu entendo muito mais os meus processos, mas eu não uso mais a medicação. Então, para mim, isso foi uma dádiva, assim. Sou muito grata do Terra pelo melaleuca. E aqui eu trago para vocês um artigo mostrando o uso do óleo tea tree, melaleuca, na gripe. Eu achei muito interessante. Esse estudo demonstrou que o óleo de melaleuca teve uma atividade antiviral interessante contra a influenza. Teve um efeito inibitório na replicação do vírus da influenza em doses abaixo da dose citotóxica. Então, ele usou menos que o máximo de dose que poderia usar e já teve uma boa resposta. Copaíba, o óleo essencial de copaíba. Então, como eu falei nas outras aulas, né, o óleo de copaíba, ela é rico em beta-carofileno, né, é um canabinoide. Então, ela influencia no nosso sistema endocannabinoide, que é o sistema endócrino mais o sistema imunológico juntos. Então, ele é um super anti-inflamatório natural, um neuroprotetor. Eu gosto muito de usar ele aqui, principalmente agora que tem essas mudanças de temperatura, de usar ou sublingual, o Thiago põe sublingual, eu dou uma gotinha para o Matheus todos os dias, para também reforçar essa questão do sistema imunológico. Tá? Aqui eu trouxe um estudo mostrando a composição anti-inflamatória, atividade anti-inflamatória da copaíba. Eu esqueci de falar uma coisa, a nossa copaíba aqui, ela é feita de 4 copaíferas diferentes, então também ela é muito versátil, tá? Assim como o anti-inflamatório natural, ela pode ser usada para dores musculares, para regeneração celular, problemas de pele. Nesse estudo aqui, mostrou que as copaíferas exibem atividades anti-inflamatórias interessantes. Isso é enorme quando você considera que a inflamação está na raiz da maioria das doenças. Então, ela vai lá e trata a raiz da doença, não só o sintoma. Isso faz grande diferença em qualquer tratamento. Lemon. Eu trago aqui o óleo essencial de limão siciliano. Ele é um
muito rico em delimoneno. Delimoneno é falar um nome feio, né? Um monoterpeno, a composição química dele. Monoterpenos são moléculas muito pequenininhas, tão pequenas o suficiente que elas conseguem entrar nas moléculas gordurosas das células, né, que compõem as células, a membrana celular. Então, ela atravessa a membrana celular, fazendo uma limpeza dentro da célula, né? Por isso que ele é um tônico linfático, né, o que significa que ajuda o corpo a remover os resíduos celulares durante uma gripe, por exemplo, né? Ele faz um detox, ele é mucolítico. Então, sempre quando tiver alguma questão com muco, envolvendo muco, o limão, ele é maravilhoso para isso, tá? E também ele é excelente para nossa saúde emocional, ele aumenta os nossos níveis de GABA no nosso cérebro, que é um hormônio que está diretamente ligado com a depressão e a ansiedade. E é muito simples usar ele para fazer essa limpeza interna, né? Colocando uma gotinha na água. Todo mundo acha que trabalha com um copo de água do lado, ou uma garrafinha, né? Então, coloca a gotinha de água, a gotinha de lemon na água e vai tomando. Importante lembrar, sempre garrafa de vidro ou inox. Jamais em copo de plástico, tá? Por quê? Porque o óleo essencial, ele interage com o plástico. E ao invés de você estar consumindo um óleo essencial maravilhoso, você vai estar consumindo mais plástico. Aí não adianta. Aqui eu encontrei um artigo que mostra a função antimicrobiana do óleo essencial em pessoas que têm uma bactéria lá no estômago que se chama Helicobacter pylori. Então, os resultados demonstraram que os óleos essenciais são bactericidas contra o H. pylori, sem o desenvolvimento de resistência adquirida, né? Porque normalmente se toma antibióticos, e os antibióticos causam resistência com o passar do tempo. A Rosana perguntou se tu podia falar um pouquinho mais sobre o GABA. GABA é um hormônio que tem lá no nosso cérebro. Então, quando ele está em nível muito baixo, acontece a depressão, a ansiedade. E quando a gente inala um óleo essencial cítrico, pode ser, não precisa ser só o limão, pode ser qualquer outro cítrico, a gente tende a aumentar esses níveis de GABA. Então, dá a sensação de bem-estar. Frankincense. Não poderia deixar de falar do frankincense. Esse pode estar em todas as aulas, porque ele é o nosso rei dos óleos, né? Então, ele é excelente para reforçar os diferentes tipos de células do nosso organismo, né? É o óleo essencial que mais regenera células. Então, se a gente tem um radical livre que oxidou o DNA de alguma célula, e por esse motivo ativou um gene para a doença, pode ser uma doença autoimune, pode ser algum tipo de câncer, quando a gente usa o óleo essencial de olíbano, ele pode dar um reset nessa célula e ela voltar da forma anterior, né? Ou ele faz o reset e arruma a célula, conserta a célula, ou ele faz um reset, essa célula não tem conserto, ele descarta essa célula. Isso se chama apoptose. Eu falo uns nomes horrorosos, tá? Quem não entender, vai me perguntando. E aqui eu trago um estudo que mostrou o uso do óleo de frankincense na supressão do melanoma, tá? E em relação à hepatotoxicidade. A hepatotoxicidade é a intoxicação do fígado através do consumo de medicamentos. Então, a histologia, foram lá e abriram a célula e olharam as células do fígado, mostrou que os tratamentos com óleo essencial de frankincense reverteram os danos causados pelo paracetamol. A gente acha que paracetamol é tão inocente, é só um remedinho para dor de cabeça. Não é bem assim, tá? Ele tem vias de absorção que vão para o fígado, né, e podem causar várias lesões. Então, tem que ter cuidado com o paracetamol. Em conclusão, o óleo essencial de frankincense induziu antimelanoma acentuado tanto in vitro, né, em pesquisa em não seres vivos, quanto em seres vivos, com hepatoproteção significativa. Então, ele fez uma proteção no fígado das pessoas que consumiam tal medicação. Orégano. O óleo de orégano
Ele tem, não sei se vocês têm óleo de orégano, a gente tem aqui, tem cheiro de pizza. O óleo de orégano, ele é rico numa substância que se chama carvacrol, né, que é um antiviral muito potente. E além dele ser um antimicrobiano, um antiviral, um antifúngico e um super antibiótico natural, né? Eu não peguei aqui, mas ele tem a versão de 15 ml, ele tem a versão touch, tá? Na versão touch, ele já vem diluído com óleo de coco. E eu acho muito interessante essa versão, porque ele é um óleo dermocáustico. O que quer dizer isso? Ele queima. Se a gente pingar o óleo de orégano na nossa pele, sem a diluição, ele pode queimar. Então, é muito importante ser sempre diluído ou fazer ingestão através de cápsula, tá? Nunca sublingual, jamais. Tá? Então, óleo de orégano. Sentiu que está baixando a imunidade, não tem algum outro óleo, ou só tem o óleo de orégano, passa na sola do pé. Ele dá um up também na imunidade muito bom. Só vai ficar com cheirinho de pizza, mas isso não tem problema. Coloca a meia. Importante, sempre quando a gente for passar um óleo essencial na sola dos pés, a gente põe uma meia para dar contenção para o óleo, tá? Porque mesmo estando diluído no óleo de coco fracionado, ele acaba evaporando um pouquinho. Então, a meia dá essa contenção na absorção do óleo. E aqui eu trouxe um estudo mostrando a atividade antimicrobiológica do óleo de orégano com relação à perfuração gastrointestinal em pacientes com síndrome metabólica. E os resultados sugeriram que o óleo essencial de orégano pode apresentar um efeito antimicrobiano semelhante ao tratamento de antibiótico, sem promover desbiose. Desbiose é o desequilíbrio da nossa flora intestinal. Então, ele não causa isso. Ele tem a mesma função do antibiótico, porém ele não tem aquele incômodo da flora intestinal depois que se toma um antibiótico, não dá aquela diarreia. Normalmente o antibiótico tende a dar diarreia. A Rosana perguntou também aqui, para obter o resultado do frankincense, se ele deve ser ingerido ou usado topicamente. Como? Eu sugiro... Frankincense. Deixa eu voltar ali, ó, vamos ver. Aqui. Sempre quando a gente vai fazer, quando a gente precisa fazer algo que seja metabólico interno, a gente sugere que seja ingerido, tá? Porém, a gente sabe que a nossa pele é o nosso maior órgão. Então, você também pode usar de forma tópica, tá? Eu sugiro usar ele de forma interna. Vanessa, gosto de usar ele da forma interna pela potência dele, né? Nessa questão de regenerar as células. Claro que se for uma criança, assim, a gente não vai dar para ele usar interno. Então, é sempre uso tópico diluído. Para adulto também, né? Sempre diluído. Porque se você não diluir, você vai passar direto na pele e ele vai evaporar muito rápido. Ele vai ter uma ação rápida, porém ele vai evaporar muito rápido. Quando a gente dilui com óleo de coco fracionado, vai mais profundo na derme, né? Ela faz essa função de carrear para dentro das nossas células. Então, você pode usar o interno e também na forma tópica. Não sei se tu tá vendo ali as perguntas. Ela perguntou Desculpa, eu não tô vendo. topicamente no local do câncer ou na sola dos pés também? Pode ser no local do câncer, dependendo aonde é o local do câncer. E a sola dos pés, pela reflexologia, né? Cada partezinha do nosso pé que corresponde a algum órgão do nosso organismo. Então, se a gente souber, claro, a pessoa vai saber onde é que está localizado o câncer. A gente vai fazer massagem na sola do pé, aonde diz respeito a esse órgão. Claro, você pode fazer em todo o pé, porque daí isso se espalha por todo o organismo, tá? Mas pode fazer topicamente também no local do câncer. E para quem tem câncer, a forma de uso interna é melhor ainda, tá? Porque as células do câncer, elas podem se replicar, né? Então, para evitar que elas se repliquem de forma errônea,
a gente usa na forma interna para quebrar essa replicação viral do câncer. Show. E acho que é legal também sempre reforçar um pouquinho do cuidado que tem que ter com o uso interno, né? A gente recomenda aqui, mas é o uso que a gente tem com maior cuidado. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, a Cleísa, de repente, quiser falar depois um pouco, né? Sobre quantidades, cuidado, porque a gente recomenda, mas realmente tem que ser com cuidado. Então, sempre busca um apoio, né? Para fazer esse protocolo. Acho que é legal sempre, não custa nada reforçar isso, né? As doses internas a gente tem tabelas, tá? Eu até posso botar ali no grupo depois da dose total diária, máxima recomendada, tá? Para adultos e crianças. Então, a gente não pode sair tomando assim, se eu tomar meio frasquinho de frankincense, eu vou melhorar. De maneira nenhuma, nunca façam isso, pelo amor de Deus, tá? A gente tem protocolos, a gente tem quantidades para serem usadas diariamente, dependendo da pessoa, do peso da pessoa. Então, não é assim, quanto mais eu tomar, mais rápido vai fazer o efeito. Tá? Depois até vai vir um outro slide que vocês vão entender que quanto menos a gente usar o óleo e mais vezes durante o dia, melhor é o efeito dele. Então, não é a quantidade que a gente usa que vai fazer mais rápido, né, o efeito. Agora, eu estou trazendo aqui para vocês o óleo essencial de cúrcuma. Eu usei tanto interno esse óleo de cúrcuma, acabei enjoando um pouco até do gosto, mesmo sendo em cápsula. Aí eu já dei uma paradinha, mas agora já estou pronta para começar a voltar, porque é um óleo maravilhoso, ele dá um suporte antioxidante para o nosso organismo. Muito se fala aí, né, na mídia, em várias coisas, consuma cúrcuma, a cúrcuma é um super antioxidante, né, aquele pozinho amarelinho, para quem não conhece. Esse é um óleo que nos apoia muito também na questão da imunidade, tá? Ele tem várias propriedades, anti-inflamatórias, antimicrobianas, antitumorais, então, e ele também ajuda a gente a apoiar nosso sistema nervoso saudável, bem como a função celular. Eu trouxe aqui um estudo que mostra o óleo de cúrcuma, tá? A cúrcuma, o óleo essencial, ele é rico em tumeronas, tá? É diferente do pozinho do açafrão, né? Que para quem não sabe, a cúrcuma é o açafrão. Então, é diferente de usar o pó, tá? No pó, o pó ele é rico em curcuminas, o óleo essencial tumeronas. São coisas diferentes. Quando a gente usa o pozinho amarelinho da cúrcuma, geralmente a gente precisa usar uma pimenta preta junto, né? Uma pimenta do reino. Por quê? Porque ele não consegue ser absorvido sozinho, ele precisa da piperina. Já quando a gente usa o óleo essencial de turmeric, a gente não precisa usar a pimenta junto, tá? Porque ele é rico em turmerona, como se já viesse pronto. Então, tem essa diferença, tá? Aqui eu trouxe um artigo mostrando o uso do óleo de cúrcuma, né, o turmeric, no câncer de mama, tá? Então, as tumeronas também inibiu significativamente a invasão, migração e formação de colônias induzidas por TPA, potente promotor de tumor, em células de câncer de mama humano. Então, foi muito interessante esse estudo, mostrando a proteção, né, contra o câncer de mama. Eu trouxe aqui a fotinho eu trouxe o meu aqui, Terra Mix, que nem eles falam os americanos, né, o Terra Mix. Terra Mix é um suplemento antioxidante da doTERRA, que ele é base de cúrcuma, ele tem, como é que é o nome? Esqueci o nome, ele é um aroma de laranja e manga, entre outros ingredientes, ele também tem pó de romã, a cúrcuma em pó, mirtilo, licopeno, ele é rico em licopeno também. Eu gostei. Ele tem um gostinho de manga e laranja, ele é muito bom. Também pode ser tomado diariamente. Tá? Que legal, o Yuri comentou aqui que usava o açafrão para dor de garganta, fazendo gargarejo com açafrão. Esse eu não tentei o gargarejo com açafrão. Também esse aí também para mim é novidade. Eu nunca fiz essa.
Legal. Yuri, você usava o óleo mesmo? Não, você está usando o açafrão mesmo. Não era o óleo. É curioso agora para saber se é gostoso isso. Porque é forte. Eles são da família do É gengibre, o, então é o açafrão mesmo, é um óleo aqui, ele é legal. o óleo essencial, ele é muito concentrado. Então, ele é muito forte, esse, para usar. Peraí, não tá passando aqui. Aqui eu trago para vocês uma sugestão a gente chama ele de Flum, tá? Que é uma bomba imunológica. Então, são para aqueles momentos que você ou está muito resfriado, ou sente que a imunidade está baixando muito. O corpo vai dando sinais, né? Opa. Então, o Flum, o que é o Flum? É o frankincense, o lemon, o orégano, o onguardo e o melaleuca, tá? Então, uma gotinha de cada, em adultos, uso interno, tá? Introduzir as gotas em uma cápsula vazia, tomar 2 vezes por dia depois de comer. Nunca tomem o óleo essencial, principalmente nessa quantidade, com esse tipo de óleo, em jejum, tá? Porque sempre quando tem gordura junto, ele é melhor absorvido. Então, tomar em jejum não vai ser legal, e aí pode machucar quem tem estômago mais sensível, tá? Principalmente porque tem orégano na composição. Já as crianças, a gente sugere o uso tópico, tá? Então, colocar as gotinhas, 1, 2, 3, 4, as 5 gotinhas em 10 ml de óleo de coco fracionado. Depois que acaba esses frasquinhos aqui, né, que quando a gente compra, dá para lavar eles, higienizar bem e usar esses frasquinhos, para quem ainda não tem em casa ou não comprou, a gente reaproveita os frascos, né? Então, vai colocar dentro do frasco e vai aplicar de 3 a 4 vezes por dia na solinha dos pés, tá? E fazer a oclusão com meias. Eu falei no slide anterior, mas aqui eu repito. O corpo responde melhor com o uso de doses menores e de forma mais frequente, tá? Porque é mais fácil do nosso organismo também de metabolizar tudo isso. Observações importantes referentes ao fim, tá? Então, o orégano não deve ser tomado por mais de 10 dias seguidos. Ele é um antibiótico forte, né? E por isso poderia afetar a flora intestinal. Poderia. Tem pessoas que tomam e não acontece nada, tá? Então, normalmente essa receita resolve rapidamente. Ninguém vai ficar 10 dias tomando Flum, a menos que seja uma infecção muito complicada ou algo assim. Mas aí tem que ser muito personalizado, tá? Se por acaso a pessoa precisar prolongar o uso dessa fórmula, aí substituir o orégano pela mirra, tá? Que a mirra também é que tem as propriedades do orégano. Crianças pequenas, a princípio, não devem usar óleos essenciais para uso interno. Então, a doTERRA recomenda que a utilização interna por crianças seja acima dos 7 anos. Tá? Eu digo para vocês que nós já usamos aqui com o Mateus menor, mas é porque a gente tem a segurança de fazer isso na dose certa, né? E a gente tem pessoas em que a gente pede apoio quando a gente precisa. Então, eu me sinto segura em fazer isso. Quer dizer que todo mundo vai se sentir, tá? Então, como é uma forma muito poderosa, tome a cápsula depois de alguma refeição, né? E se por acaso notar algum desconforto no estômago, ele pode ser aliviado, então você pode tomar um copo de leite, pode até também ser leite vegetal. Beber bastante água para ir liberando as toxinas do corpo. E como sempre, não tente com outros óleos essenciais que não sejam os da doTERRA. Por favor, não façam isso. Veio uma pergunta aqui da Miriam. Flum não pode ser tomado diluído na água ou com mel? Pode fazer com mel, tá? Não tem problema nenhum. Na água, é forte, tá? Ele fica mais forte porque o orégano, ele tem um gosto bem forte. No mel, ele vai estar bem diluído, então não vai ficar tão forte. Eu te sugiro não tomar na água, tá? Até porque quando a gente coloca o óleo essencial no vidro, a gente acaba perdendo um pouco porque ele adere nas paredes do vidro ou do inox. Então, tu não vai ter a dose recomendada, né? Eu sugiro, então, que seja no mel. Aqui eu trouxe uma sugestão, tá?
Porque muitas vezes a gente sai com as balinhas, né, do On Guard ou do bicho na bolsa. Não sei vocês, mas eu sempre tenho uma balinha. Alguém tá com dor de garganta, eu já tiro a balinha da bolsa. Então, aqui eu tô essa sugestão de fazer o chá de bala. Então, a gente anda com a bala, né, sempre na mochila ou na bolsa. Se sentir algum desconforto, alguma coisa, ou até mesmo em casa, né, se quiser, à noite, sentir um desconforto, uma dorzinha na garganta, ou aquela sensação meio gripal, pega uma bala, coloca na água quente do chazinho, né, na água pura, e fica mexendo ela até ela desmanchar, tá? E aí você ingere um chá de bala. É uma forma prática também de estar usando aí os óleos. Eu como as de Breathe sempre, são muito boas. E para a gente ir finalizando a nossa aula, eu sempre trouxe algumas dicas extras, né? Não sei se vocês têm, até o meu tá na minha bolsa, o On Guard Spray. Ele é maravilhoso, né? Tá em qualquer lugar, coloca o spray e faz a higienização das mãos. Se você não tiver, deixo aqui uma dica. Pegue um frasquinho de spray, tá? De preferência com o plástico mais durinho. Pois na nossa aula lá de limpeza verde eu vou falar os tipos de plástico que a gente pode usar. Mas tem que ser o plástico, tem o número 1 embaixo ali, que ele é mais grossinho. Aí você vai colocar álcool, 80%, e vai colocar gotinhas de On Guard dentro. Fica bem semelhante ao spray da doTERRA, né? É legal comprar uma vez para sentir como é que é a consistência, o perfume, e depois você faz em casa. Usar o difusor pessoal, tá? Para quem gosta, eu até não coloquei o meu hoje. O difusor pessoal tem pulseira, tem colar, então vai inalando durante o dia os óleos essenciais também. Eu gosto muito de botar o On Guard no meu. Outra sugestão, bicarbonato de sódio com On Guard. Tem para vender uns potinhos que parece de colocar queijo ralado, sabe? Que ele tem a tampinha e tem os furinhos. Aí você coloca o sódio, bicarbonato de sódio dentro, gotinhas de On Guard e salpica em colchões e tapetes para tirar os ácaros, fazer a limpeza. E aí depois você passa o aspirador para tirar o bicarbonato de sódio. Então, criar rotinas de uso dos óleos essenciais. Uma coisa é fato, que a gente não vê, que não está ao alcance dos nossos olhos, a gente vai deixando. Então, a minha sugestão é, espalhe por toda a casa. Deixe alguns óleos na cozinha, outros no banheiro, outros no escritório, outros na bolsa, porque daí assim você sempre vai ter a opção de estar ao seu alcance algum óleo essencial, porque senão acaba não entrando na rotina e acaba caindo no esquecimento, né? Diz a Paula que adorou a dica. Faz, Paula, e depois tu me conta como é que foi em casa. Então, parabéns para quem esteve aqui com a gente, né? Encerrando essa terceira aula desse nosso encontro. E a gente nos se vê, então, na próxima aula, lá no dia 7, semana que vem, quinta-feira que vem. E vai ser, o assunto vai ser vantagens de um membro do Terra. E dessa vez não vai ser comigo, vai ser com o Thiago. Então, a semana que vem eu vou estar na plateia, assistindo. Deixa eu fechar aqui, Foi legal hoje, o pessoal participou, fez várias perguntas. Se tiver alguma pergunta mais, esse é o momento. Aproveita. Não sei se a Cleisa também gostaria de compartilhar algo, ó, já deu uma dica, inclusive, de adicionar o turmeric no shot. Boa. Deixa eu uma dúvida aí, ó. Deixa eu ver aqui que eu não estava vendo. O bergamota pode ser ingerido? Opa. Pode ser ingerido. Posso? Olha só, eu gosto muito do On Guard, eu tinha muita dificuldade de usar ele, assim, tipo, porque eu tenho ele no D15, né, quando eu comprei o kit essencial para o lar. E aí agora eu comprei uns rolãozinhos no Mercado Livre, e aí eu coloquei o óleo de coco nele aqui e junto o On Guard, né, então eu fiz um blend para mim como se fosse o touch, né, porque aí fica mais fácil o uso. Eu que sou aqui de Santa Catarina, assim, a dor de garganta é fácil, né, porque cada pouco é quente, é frio, daí tu sai, enfim. E aí eu fiz pra gente aqui em casa usar para ser mais prático, né? E até porque daí como ele já vem já diluído, né?
não evapore e tudo mais, e eu fiz do On Guard agora para usar. Fiz hoje, inclusive. O On Guard Touch, ele é maravilhoso. Aqui eu deixo o nosso na porta. A gente tem uma estantezinha, então fica na porta. Cada um que sai já se passa, que assim, passa na orelha, nos punhos, então já sai pronto. E aí não esquece de usar. É isso E o On aí. Guard é muito bom para quando tem inflamação na garganta. Uhum. E ou você pode pegar o On Guard e fazer um gargarejo. Pega ali 50 ml de água, coloca uma gotinha de On Guard, eu gosto de acrescentar uma melaleuca junto e faz o gargarejo. E aí pode cuspir ou pode engolir. Eu não gosto por causa do gosto da melaleuca, para mim não me agrada. E também passar óleo de coco e fazer massagem no pescoço. Aqui, bem nessa área da garganta mesmo. É maravilhoso. Bacana. Outra coisa do On Guard que eu gosto muito são os bedlets. Eu não trouxe, ficou cozinha, porque tá junto com os nossos suplementos. Então, os bedlets, eles contêm 1/4 de gota de óleo. Então, já vem com óleo de coco e contém 1/4 de gota de óleo. Então, quando eu sei que eu vou fazer uma viagem, eu sei que a temperatura vai mudar, a gente já usa. Nosso pequeno aqui em casa usa praticamente quase todos os dias. A gente faz intervalos e pausas, mas ele sempre usa. E também tá com a imunidade super boa. E eu acho que é legal reforçar, né, do orégano que surgiu hoje, para vocês saberem quando a Doterra chegou aqui no Brasil, o orégano fazia parte do kit principal, de tão importante que é esse óleo. Mas ele saiu porque ele também tem essa questão que a Vanessa comentou hoje, ele é dermocáustico, então ele também tinha um certo risco de estar ali no meio de tantos olhinhos inofensivos, né? Foi isso, né, Cleide, o principal motivo que ele saiu, assim, né? Mas então entender que ele é um óleo muito poderoso, só tem que ter o cuidado, principalmente com a pele, né? No kit principal, assim, todos eles são super tranquilos. E o orégano é realmente um óleo bem, bem especial. A gente, e só reforçar que semana que vem é uma aula feita exatamente para todos nós aqui, porque vamos falar sobre os benefícios. Nós não somos clientes comuns, um cliente qualquer na Doterra. Somos o quê? Se a gente está aqui é porque você é um cliente preferencial. Isso significa o quê? Benefícios. Então, será que você está aproveitando todos os benefícios que a Doterra te oferece? É sobre isso que a gente vai falar semana que vem. Vamos para nossa fotinho? Cleisa, quer Deixa eu só compartilhar? falar um Claro. pouquinho que a Rosana está perguntando do bergamota. Não sei, em algum lugar não tá que não pode ingerir. Não sei qual livro que é, mas um bergamota pode fazer ingestão. Ela está E mostrando só lá o pra catálogo, ó. Ai, peraí, não tô vendo, peraí. É o catálogo de produtos ali, pelo que eu tô vendo pela capa. Ah, tá. O catálogo. Porque no Brasil só está liberado os de 5 ml para ingerir. E o bergamota ele tem 15 ml. Então, ele não tem a regulamentação da Anvisa para ser ingerido, por isso que não consta no catálogo. É a mesma coisa olhar o limão. O On Guard também não aparece como ingestão. O On Guard também não aparece como ingestão. Ele só foi liberado depois. Eu acho que o On Guard foi liberado depois. Não foi liberado quando foi feito isso. Só para você ter ideia os que podem fazer ingestão ou não. Geralmente, os que podem fazer ingestão é tipo cítricos, ervas, que são os condimentados. Deixa eu ver se... geralmente, esses dois é o mais indicado para fazer ingestão. O que não pode, a gente não pode ingerir? Geralmente, os amadeirados, que é óleo ou da casca, né, da madeira, ou se não, e alguns florais, que é feito da flor da planta. Então, são locais que é extraído o óleo essencial que não dá para fazer ingestão. O nosso organismo não é capacitado para fazer a metabolização ali de alguns componentes desses óleos, que também ficam em locais que a gente não consome. Então, geralmente, a gente não come. Mas tem alguma lista? Mas tem alguma lista atualizada que a gente possa receber, talvez? Porque eu sou nova no assunto óleos essenciais, mas eu estou tentando aprender, então
tem muitas coisas que eu fiquei em dúvida, tipo o Zengest, por exemplo, eu não tinha ingerido até agora, entende? Só passado na barriga do pessoal, enfim, estava alguém com um problema de digestão. Mas eu já ouvi falar aqui que dá também para ingerir, então eu estou cheia de dúvida, quase que dá. Eu tomo Nós, todo dia. nós temos uma Zengest lista do todo que dia. não pode ingerir, que é mais fácil você ter essa do que não pode, e os outros podem fazer ingestão. Acho que a Vanessa tem, se puder colocar lá no grupo, a gente já tem essa lista, é fácil, pode compartilhar com você. Sim. E qualquer Eu dúvida já pode anotei perguntar, tudo tá? que surgiu da aula de hoje para a gente colocar lá no grupo também. Eu enchi o saco de vocês com pergunta hoje. Mas Eu isso é o adoro. que a gente espera, na verdade, de vocês, é isso, é a pergunta, porque daí a gente vê que vocês estão interessados e estão aproveitando, então fique à vontade. Com certeza. Posso fazer uma sugestão para a Rosana? Claro. É instalar um aplicativo, a gente pode até colocar lá qual é o nome do aplicativo, que é, inclusive, baseado, né, com todo o ensinamento dos óleos essenciais, o Essential, né, se não me engano. O Essential Life. Isso. É, o Eu já Essential baixei, Life. mas por causa dele, inclusive, que eu fiquei com essas dúvidas. Não, porque foi o mesmo caso que nós entramos na Aroterra agora em 2000, né, agora em novembro, né, e tínhamos muitas dúvidas mesmo. E a gente tinha a mesma dúvida que a da Rosana. Qual? Já disseram que teve uma apresentação do Gil que eu comentei lá falando do melaleuca, que eu disse assim, e tem gente que recomenda ingestão. Aí a Sueli, mas pode ingerir. Eu digo, vixe, falei besteira. Aí me recomendaram, né, a instalar o aplicativo, aí a gente foi tendo mais conhecimento, mais informações, e lá é muito legal, porque você procura tanto pela patologia, pela doença, né, pelo problema de saúde que você quer resolver, ou pelo nome do óleo. Então, a gente aprendeu muito com o aplicativo, assim, é mais rápido, né, que resolve o problema, essa situação mais rápido, de conhecimento. Fora os livros, né, alguns livros também que a gente tem adquirido e ajudam bastante. É um aplicativo que vale muito, né? Se eu não me engano, acho que ele custa R$20 por ano. Então, isso dá pouquíssimo por mês e é muito útil. Recomendo. Show. Vamos fazer a nossa fotinho final. O Yuri quer falar alguma coisa? Não, é que eu só tô olhando aqui qual deles que é, qual aplicativo que é, porque eu fiquei interessado. É esse Eu aqui ponho ali mesmo? o link também, mas era esse aí mesmo que tu estava mostrando, The Essential Life. Esse aí. Esse? Esse. Tá, então tá, já baixei aqui. Show. A gente coloca lá no grupo o link. Vamos lá para nossa fotinho Vamos lá, final nossa então, de fotinho. hoje. Se quiser tem que ser mostrar um o guarda, olhinho, né? senão a gente mostra os dentes, que também tá bom, fica bonito. Valeu, gente. Boa noite, 1, 2, 3 e... Não, Eu não pronto. Ah, vou de novo então. A última chance. Vai outra. 1, 2, 3 e... Vai outro. Pronto. Valeu, gente. Gratidão pela presença de todos. Qualquer Obrigado, dúvida, Vanessa. podem escrever lá no grupo. E se por acaso alguém não estiver no grupo, podem nos chamar, né? Que a gente envia o link também para entrar.